Muito boa tarde, galera. Boa tarde, amigos ouvintes e amigos seguidores da Gama Esportiva. Estamos iniciando mais um Almoçando com a Bola, né? Nada como almoçar do lado da gorduchinha, né? Que aí o nosso almoço fica ainda mais saboroso. Nós que amamos tanto futebol. Os destaques da rodada do Campeonato Brasileiro que encerrou ontem, mais uma rodada com a surpreendente vitória do Bragantino no Rio sobre o Botafogo de virada por 2-1, e também fora de casa o Bahia bateu o Coritiba pelo placar de 2-1. Então, fechada a rodada, daqui a pouco nós vamos botar aí na tela a classificação atualizada, mas antes deixa eu saber dos destaques dessa rodada do Campeonato Brasileiro e, claro, no final a gente vai falar um pouquinho da seleção brasileira que hoje joga contra o Uruguai, jogo válido pela eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que a gente espera que tenha, né, que seja realizada a Copa, que o negócio está complicado. Muito boa tarde, Colô, seu destaque do Campeonato Brasileiro nessa rodada, meu amigo, seja bem-vindo Almoçando com a Bola, com você. Boa tarde, Gama, boa tarde, Silvio, nossos ouvintes da Gama Esportiva, canal Nações da Bola também. Meu destaque da rodada é para o jogo Santos 2, Internacional 0, que foi realizado no sábado, né? Que a rodada foi completada ontem, mas meu destaque da rodada é esse jogo, Santos 2, Internacional 0. Beleza, Santos 2-0, destaque do nosso querido Colô, nosso ancião, que olha, o almoço ele fica todo animado, no almoço ele fica inteirinho lá, né? Fica inteirinho, tá na hora, né? Tá legal, né? Tá na hora de mimir, né? Tá legal. Muito boa tarde, meu amigo Silvio Fernandes, o destaque da rodada do Campeonato Brasileiro. Microfone. Muito boa tarde, nossos amigos aqui da Rádio Gama Esportiva, Colonese, Gama. Infelizmente, o assunto que eu quero tratar, ele não está restrito apenas ao futebol brasileiro. Eu quero tratar do alto índice, alto número de jogadores ou infectados ou reinfectados pela, como o Gama sempre diz, doença maldita, o Covid, e que traz para mim, Colonese e Cristian Gama, a sensação de que, independentemente de nós gostarmos muito de falar sobre futebol brasileiro, sobre futebol no mundo todo, talvez sejamos obrigados a tomar medidas muito mais restritivas no nosso futebol, na nossa vida cotidiana, do que imaginávamos há 15 dias atrás. Então, eu quero trazer esse assunto, infelizmente, para que nós deixemos muito claro a todos que nos acompanham da seriedade ainda daquilo que nós estamos enfrentando. Sabemos de todas as boas notícias envolvendo o desenvolvimento de vacinas, mas sabemos o quanto isso demora. E Colonese e Cristian Gama, estamos numa época de política, estamos numa época de eleições, e nós todos, então, podemos falar mais experientes, sabemos que nessa época muito é escondido do povo, e isso não é justo, é algo com o qual eu não concordo. Então eu quero trazer esse assunto à baila, apesar de que o futebol é aquilo que nos interessa aqui nesse almoço, exatamente com ela, Gama, exatamente com essa gorduchinha, Colonese, com essa nossa amada bola de futebol, Colonese. Sem dúvida nenhuma, mas é um assunto que tem que ser comentado sim, concordo com você, mas vamos tocando a vida aí, vamos conversando aí, tem muito programa aí pela frente, bater um papinho com todo mundo aí. É verdade, é verdade. Bom, o meu destaque fica na classificação da tabela, né? Porque se a gente olhar com os olhos bem atentos, vocês vão ver que o São Paulo tem apenas 18 pontos. Vou botar a tabela, vou botar a classificação da tabela na tela, para os nossos amigos que estão acompanhando entenderem melhor, né? Deixa eu botar aqui a classificação na transmissão, que aí a galera vai entender bem o que eu estou tentando explicar, né? Então, tá aí, olha, tá aí a classificação.
na tela. O que acontece? O líder, o Atlético Mineiro, tem 38 pontos em 20 jogos. Em segundo, o Inter, que para mim é um destaque negativo, está ladeira abaixo, né? A equipe do Inter com 36 pontos, com 21 jogos. Aí que eu vejo que as pessoas ainda não perceberam isso, né? Que tem muita coisa, o líder e tal, mas o São Paulo tem apenas 18 pontos com 36. 18 jogos com 36 pontos. São 3 jogos a menos, são 9 pontos a serem disputados. O São Paulo, com uma vitória, ele chega a 39, ele já passaria, né, com uma vitória num jogo a menos, ele ficaria com 19 jogos e já seria o líder. Porque ele estaria 39, chegaria a 39, o Atlético tem 38, ele ficaria com um jogo a menos do que o Atlético e já na frente do Atlético. Com um jogo a menos que o Atlético tem 20, que o Atlético não tem 21, e com um jogo a menos do que o Atlético. Ou seja, o São Paulo tem tudo para abrir uma boa vantagem, claro, desde que vença esses jogos que ele está devendo, né? Que é contra o Fortaleza, contra o Goiás e não me recordo do outro. Ceará. Fortaleza... Ceará, Goiás e Botafogo. Então são esses 3 jogos. E tem tudo para vencer. Então, se vencer, ele dispara na ponta. E dispara no momento importante do Campeonato Brasileiro, que na minha opinião, eu queria saber a opinião, a classificação está aí na tela, né? Vale ressaltar esse destaque, essa observação na classificação da tabela, que muita gente fala, o time está lá embaixo, o Atlético é o líder, o Inter já perdeu, o Flamengo já tem 21 pontos. O Palmeiras tem um jogo a menos do que o Flamengo, por exemplo. O Flamengo já pode cair para quinto, saiu do G4. O Palmeiras tem um jogo a menos que é contra o Vasco, Palmeiras e Vasco. Tem um jogo a menos, o Palmeiras é favorito. Desculpa, o Palmeiras é favorito a vencer o Vasco. Então, chegaria a 37 pontos. Já seria ali o vice-líder, o Palmeiras. Então, é um Campeonato Brasileiro que a gente só vai ter uma definição quando esses jogos que estão atrasados serem realizados, para a gente ter uma avaliação melhor. E, na minha opinião, aí eu queria, Colô, Silvão, do Fluminense para cima, todos brigam pelo título. O que vai pesar na diferença da balança é se o São Paulo vencer esses 3 jogos que tem aí a menos de diferença. Aí o São Paulo abre. Aí vai embora. Aí é difícil. Aí passa a ser difícil chegar. Se ele tropeçar em um jogo, já embola tudo. Se ele perder um jogo, ele só faz 6, que ele ganha 2, faz 6 pontos, chega a 42, fica embolado, porque o Atlético tem 38, aí vai ter um jogo a menos, aí volta a embolar de novo. Mas se ele não tropeçar e vencer os 3, aí ele dispara. Agora, até o 8º ali, o Fluminense com 32, é a turma que briga pelo título. O Grêmio tem 20 jogos, tem um jogo a menos do que o Inter, que é vice-colocado, pode chegar a 36. O único que tem 21 jogos completados são o Santos, que tem 34, Flamengo com 36 e o Inter. O resto tem tudo jogo a menos. E o Fluminense, o próprio Fluminense tem 32. Do Bahia para baixo, briga para não cair. Me desculpa, o Corinthians lá na 11ª colocação, briga para não cair ainda. Não briga nada, não briga lá em cima. O Corinthians tem 21 jogos. Tem muita gente atrás dele que está com jogo a menos. O Corinthians também tem que acordar um pouco. O Corinthians já está no meio da tabela, está na 11ª colocação, tem 25 pontos. Tá bom. O Vasco tem 19, tem 23, tem 2 jogos a menos do que o Corinthians. O Ceará tem um jogo a menos. O Fortaleza tem um jogo a menos. Tão próximo ali o Corinthians. O Corinthians pode cair para a 14ª, 15ª. Vai brigar de novo para não cair. Então, assim, a tabela, o meu destaque, que eu acho que vale a gente alertar os nossos amigos, é que o São Paulo, né, Colô, chamado ponto perdido, é o líder. Não é isso, Colô? Exatamente. Amanhã o Atlético Mineiro já equipara os 21, chega no patamar de 21 jogos, que ele joga amanhã Atlético Mineiro e Atlético Paranaense em Belo Horizonte. Sim. E na quinta-feira joga Vasco e Fortaleza, o Vasco diminui mais um jogo e Fortaleza equipara os 21 pontos. Dentro do que você está colocando, numa teoria, o Atlético poderia chegar a 41, o São Paulo poderia chegar a 45. A diferença dos dois são 6 pontos. Mas para o São Paulo chegar nisso aí, só o último jogo do São Paulo já marcado é dia 6 de dezembro.
Então, dia 6 de dezembro, essa tabela está com todo mundo no mesmo nível de jogo. E muita coisa pode acontecer até lá, perfeito? E perder o que você colocou muito bem. Então, ele chama muito a atenção, até o Fluminense, que é o 8º colocado, e do 9º colocado Bahia até o 17º, que é o Atlético Paranaense, a diferença são 6 pontos. 6 pontos separa o 9º colocado Bahia com 28, o Atlético Paranaense com 22, na zona do rebaixamento. Que me desculpe o Goiás com 12 pontos, para mim é o virtual rebaixado. Então, nós estamos em 3 vagas para lutar aí, com 11 times lutando por 3 vagas, que eu já estou considerando o Goiás como uma carta fora do baralho, embora tenha um campeonato inteiro, mas pela performance que o Goiás fez até aqui agora, e tem que jogar, e tem que fazer dos pontos, e tem que fazer um campeonato perfeito no segundo turno para não cair. Ponto. Essa é a evidência do Goiás, tem limitação do seu elenco. Então, do 9º colocado a Bahia até, são 11 times para baixo, todos considerando Goiás, 11 times estão disputando essas 3 vagas de rebaixamento. Todos estão correndo risco para baixo. Do Bahia para baixo, todos. E para cima, fica limitado a 4 ou 5 times. Aí tem o Flamengo, tem o São Paulo, tem o Palmeiras, tem o Grêmio. Pela essa rodada do fim de semana, Palmeiras, Grêmio e São Paulo entraram definitivamente na briga que estava restrita a Internacional, Atlético Mineiro e Flamengo. Esses 3 times agora têm muita chance de ter até o 8º, menos que eu vejo com menos possibilidade é o Fluminense. O resto está em aberto o Campeonato Brasileiro, vai ser muito eletrizante. Pena que nós temos uma outra variável aí que o Silvio já colocou, o problema que nós estamos passando aí. O Atlético Mineiro está com muitos infectados, o Santos jogou com muitos infectados domingo, o Palmeiras tem muitos infectados, e vai acontecer com todo mundo, porque não foram tomadas as medidas que tinham que ser tomadas, está muito aberto. A verdade é essa. Então, nós temos um problema de saúde muito sério. Né? Então, vai afetar esse Campeonato Brasileiro, sim, que eu já tinha alertado lá atrás, quando começou o Campeonato Brasileiro, na primeira rodada, que ninguém lembra, mas São Paulo e Goiás, é um jogo que está pendente pela primeira rodada. São Paulo foi até Goiânia e mudaram todos os protocolos. Né? Nós tivemos um problema sério, Flamengo e Palmeiras, que viraram a tabela para ter jogo. Né? O Palmeiras ficou em cima da moita, agora o Palmeiras quer anular o jogo, porque tem muito infectado. Tipo, o pau que bate em Pedro, bate em Paulo. Então, eu não estou preocupado. Ninguém está preocupado com a saúde do tudo. Está olhando o seu umbigo. É isso que está acontecendo no futebol brasileiro. É muito perigoso o segundo turno, num campeonato que é para ser emocionante, mas é um negócio que vai mudar totalmente, está totalmente aberto. Tudo pode acontecer, né, Silvão? Mediante a isso, até entrando no assunto que você colocou, para a gente tocar nesse ponto, é um campeonato que tinha tudo para ser emocionante, porque a briga está boa, como o Colô falou, até o 8º briga pelo título, e do 9º para baixo briga para não cair, sul-americano, então a briga está boa. É um campeonato que tinha tudo para ser emocionante, aquela coisa, aquele papo legal, aquela brincadeira, aquela tirada de sarro com seu amigo que torce para o time adversário, tudo isso de bom que poderia acontecer se não fosse essa maldita doença, o vírus maldito, e principalmente se não fosse a irresponsabilidade de alguns, né, como o Colô muito bem colocou, colocando primeiro seus interesses pessoais, né, colocando primeiro acima da vida humana, interesses que a gente sabe que não tem como passar por vidas, e as vidas estão indo embora cada vez mais e mais, porque os jogadores, eles têm preparo físico, eles são atletas, mas eles levam para aqueles que muitas vezes não têm e vai embora, como nas festinhas, como na praia, como tudo aí. Aí o Campeonato Brasileiro, como o Colô falou, será que vai terminar? Será que não vai mudar tudo? A gente nunca sabe. A gente deixa a vida me levar, como diz nosso querido Zeca Pagodinho, né, Silvão? Perfeitamente, Gama, e é tudo aquilo que nós não podemos deixar acontecer agora, é deixar a vida levar no sentido brasileiro, no sentido bem aquela característica do povo brasileiro, amanhã eu penso, amanhã eu vejo, vamos deixar para amanhã, vamos pensar
só no agora, e o agora eu gostaria muito de almoçar com os meus amigos, jantar com a minha família, ir para uma festa, bater uma bolinha, né, com a turma, né? E tudo isso, Christian Gama, acaba juntando os assuntos futebol, os assuntos povo, população, eleições, dirigentes, tantas variáveis, né, tantas variantes, quando a gente pode falar exclusivamente sobre o futebol, sobre o que a tabela, neste momento do futebol, nos mostra, falando em termos de futebol. Mas, Colonese e Christian Gama, essa tabela, ela também revela e mostra que o São Paulo tem esses jogos todos, né, atrasados e adiados. O primeiro jogo do São Paulo nesse campeonato brasileiro, que já começou em momentos distintos daqueles em que ele deveria começar, já mostrou a incidência do vírus sobre as equipes de futebol. Então, esse Goiás que nós vemos hoje, lá no final da tabela, por questões técnicas, físicas, né, futebolísticas, também, claro, já enfrentava o mesmo problema que todo o Brasil lá atrás, bem lá atrás, né, no primeiro jogo, que não foi realizado, e não foi realizado exatamente por causa desse problema, Christian Gama. Então, nós não podemos dissociar o que envolve o futebol no todo, aquilo que os dirigentes do futebol querem fazer, aquilo que as emissoras de televisão que transmitem as partidas querem fazer, porque a grande realidade, isso nós vemos diariamente aqui em todas as nossas transmissões do futebol brasileiro Série A, Série B, do Sub, do futebol feminino, dos jogos internacionais. O único som de fundo, Christian Gama, Colonese, que nós temos, né, é um som que procura imitar uma realidade. Isso daí é muito fora do futebol. Para nós que jogamos bola, nós que já estivemos lá dentro, nós sabemos da enorme importância de você ter a torcida ali do lado, de você ter o corneteiro ali do lado de fora, de você ter os seus amigos ali do lado de fora, de você ter a sua torcida ali do lado de fora, te cobrando, te apoiando, te incentivando. Isso daí não pode ser esquecido. Ok, todos os jogos têm aquele minuto de silêncio, né? Todo um protocolo para lembrar que ela existe, ela está aí e ela está mudando tudo. Então, Colonese, Gama, seria muito simples se nós fôssemos... Não, vamos esquecer isso e nesse programa vamos falar apenas de futebol, apenas aquilo que a tabela mostra, que essa equipe do São Paulo Futebol Clube, Colonese e Christian Gama, se tem chance de chegar lá em cima, claro, nós vemos os adversários, nós vemos os jogos, mas também vemos uma enorme incidência de partidas que o São Paulo vai ter que compensar agora. Todos os jogadores do São Paulo vão ter condição técnica e física para jogar todos os jogos, o famoso time ideal, o time titular. Essa equipe do São Paulo também não poderá sofrer os mesmos problemas das outras, de contusões, de incidência de outros novos casos de Covid que impeçam aquele outro de entrarem em campo. Então nós não temos como evitar de falar do assunto. Infelizmente, queridos ouvintes, né, não temos como não falar disso. E o futebol, então, ele pode servir também como um alerta a cada um de vocês que estão aqui hoje nos acompanhando, estão vendo que cada um de nós três, estamos fazendo dentro de casa, no famoso ambiente seguro. Nós três tomamos todos os cuidados quando somos obrigados a sair de casa, para ter contato com nossos próximos queridos e amados, né? Mas nós temos de ir na farmácia,
farmácia, nós temos de ir ao médico, nós temos de fazer as compras no supermercado, mas, claro, sempre lembrando de tomar os cuidados devidos e necessários. Nós fomos, né, votar e tomamos todos os cuidados. O Colonese com aquele problema, com a canetinha para achar as teclas lá, Christian Gama, aquele problema para achar cada... Limpa o andador, pato alto, caneta. Ele não sabia se ele tinha apertado, né? Mas assim, o que eu estou brincando para aliviar um pouco, né, o tema, que eu sei que ele é triste, ele é terrível, mas cada um de nós tomando o mínimo cuidado para quê? Tanto para que não sejamos nós infectados e não sejamos nós os transmissores disso. E é disso que a gente fala no futebol. E, Colonese, como praticar o futebol sem o contato físico, Colonese? Como? Como fazer isso? Né? Gama, você também já bateu a sua bola, né? Então nós sabemos muito bem no que nós estamos falando. Então nós só não vamos deixar de falar do assunto. Gama, mas o futebol é aquilo que nos une, aquilo que faz com que estejamos aqui mais um dia, mais um feliz dia, com tudo que está acontecendo, para poder falar da gorduchinha, para poder falar da bola e poder falar sobre os outros assuntos, e sabemos que temos seleção brasileira, Gama. É verdade, né? Tudo isso é muito lamentável, tudo isso é muito triste, mas nós temos, como cronista, como, né, radialista, como jornalista, nós temos que trazer as informações, nós temos que transmitir o jogo, lamentar e continuar seguindo, né? Como disse, segue a estrada, e essa estrada nos leva hoje ao jogo da seleção brasileira, né? Hoje tem Uruguai e Brasil, jogo pela eliminatórias. Bom, baseando pelo jogo contra a Venezuela, eu acho que eu vou narrar esse jogo, viu, Colô? Já com a minha almofadinha, já bem ali. O Gaminha já falou que vai tirar o soninho dele. Por quê? Brasil e Venezuela, pelo amor de Deus, a gente não teve como comentar. Aliás, já passando aos amigos, né, que nos acréscimos, quando tem rodada na segunda-feira, 8 da noite, a gente deixa para falar no Almoçando na Bola da Terça, para não ser repetitivo. A gente vai falar da rodada, então a gente não tem necessidade de falar 2 dias seguidos a mesma coisa, até porque senão, coitado do Colô, ele não consegue assimilar tudo. A gente tem que ter esse cuidado com ele, né? Então, nós temos que ter essa preocupação com aqueles que nós tanto amamos, como o nosso querido ancião Colô. Então, seleção brasileira, sem Neymar, alguns cortados, e ainda, se você acredita que ainda, Colô, o seu primo querido Tite vai ser mais covarde jogando, porque eu fico imaginando, ele foi covarde contra a Venezuela em casa. Imagina contra o Uruguai fora. Como é que vai ser o esquema dele? 10-1? Né? Cara, o Uruguai que não tem Luís Soares, hein? Tá fora, o Luís Soares não joga. Não tem só ele, mas tem outros jogadores também que estão com Covid também na seleção do Uruguai, está bem desfalcada, né? Mas eu vou falar para você, Gama, pior do que foi o jogo da semana passada, no dia 13, né? Foi uma sexta-feira 13, um dia, muita gente tem o pé atrás para sexta-feira 13 e tal, pena que não foi o Halloween, porque foi um jogo de horror, né? Brasil e Venezuela, né? Um jogo horrível, o Brasil sem criatividade nenhuma, ganhou de 1-0 da Venezuela, ninguém sabe como, né? O Brasil, mas hoje você pode estar certo o seguinte, hoje Brasil e Uruguai vai ser um jogo totalmente diferente, não tenha dúvida nenhuma, vai ser um jogo totalmente diferente, até porque a característica do time uruguaio não é de ficar atrás, é um time que se lança um pouquinho para frente, jogando seus domínios. O Brasil tem uma estatística favorável aí nos jogos contra o Uruguai, faz muito tempo que o Brasil não perde para o Uruguai, né? Mesmo jogando lá em Montevidéu e aqui, então o Uruguai vem para querer se vingar aí, para querer assumir a ponta da classificação aí das eliminatórias e tal, um jogo totalmente diferente, mas não invalida a falta de criatividade, a falta de outras alternativas que o time do Brasil mostrou contra a Venezuela. Porque agora jogar contra o Uruguai sendo atacado, fica até mais tranquilo, porque o Brasil tem jogadores rápidos e tal, quero ver furar o bloqueio, como foi contra a Venezuela,
com 10 jogadores atrás da linha da bola, o Brasil não botou nada, um time sonolento, um time preguiçoso, o time sem criatividade, mexeu muito mal no time, escalou muito mal o time. Esse é um grande problema, né? E agora ele teve aqui ele teve se redimiu, né? Convocou 2 jogadores que estão aqui no futebol brasileiro, que é o Arana e o Thiago Galhardo, né? Por questão de física de outros jogadores, né? Mas também, se fosse lá, ele podia convocar lá fora também, né? Porque não tem. Agora eu fico perguntando, onde é que nós temos lateral direito? Só tem um Danilo? Não tem um lateral direito no Brasil? Onde é que estão os laterais direitos? Onde é a participação do seu Tite, que só faz... O seu Tite não é o culpado disso, mas ele só é treinador da seleção brasileira, né? Qual o intercâmbio que ele faz com as seleções de base, os treinadores de base? Em vez de ficar vendo jogador lá fora, vem ver jogador aqui dentro do Brasil. Lá fora todo mundo vê, a gente vê pela televisão, que todos os canais passam. Vai ver aqui, vai pegar aqui, vai lá, vai ver no Rio Grande do Sul, vai ver em Belo Horizonte, vai ver no Norte e Nordeste jogador, porque é muito fácil convocar os caras de fora. E pior que ele convoca o cara de fora, o Alain ele não dá um lançamento no evento que ele joga, ele pega a bola e toca curto. Aqui ele quer dar lançamento. Sabe quantos lançamentos ele deu no jogo de sexta-feira? 4 errado. O Silvio quase caiu da cadeira. Eu fiquei perplexo. Não, peraí, depois eu jogar uma bola certa. Peraí. Quem me viu jogando sabe que eu não errava tanto passe assim, pelo amor de Deus. E olha que você, a experiência... Não vem com gracinha, não estou conversando sério aqui, não vem com gracinha, não. Entendeu? Agora o cara da seleção brasileira não consegue, o Brasil não consegue ter uma profundidade, não consegue fazer uma jogada contra a Venezuela, que jogou com 10. Cadê os olheiros do Tite? Cadê aquela estrutura toda que a CBF tem? 20 olheiros, vem aqui, fala ali. O que o Brasil jogou? E não acha ninguém. Cadê que não acha ninguém? Sempre... Lateral direito, o Danilo, com todo respeito, não é jogador para a seleção brasileira lateral direito. Me perdoa, Danilo, me perdoa. Não tenho nada contra você, nada disso. Você é jogador, tanto é que está lá na seleção brasileira. Mas pouco ele convoca o Barcelos, né? Que erra até lateral. Sério, então ele joga de lateral esquerdo no Juventus de Turim. Ou estou enganado? Lateral esquerdo. Entendeu? Aí o Cebolinha joga, é canhoto, pelo lado esquerdo. Põe aqui para jogar contra a Bolívia pelo lado direito. Aí tá tudo louco. Desculpa. Então, essa seleção hoje vai ter que mostrar muito para mim. Já estou indignado hoje. Hein? Você imagina a hora que eu vou comentar o jogo... Aí, rapaz, quero ver à noite. À noite ele já vai tomar aquele remedinho dele, já sabe, né? Vem calma, vem com o andador. Olha, vamos para perguntas aqui, para a gente continuar depois falando de seleção. O Wagner Torenza, é isso? Silvio, eu tenho... Torenza, Silvio, eu tenho... Espera aí, gente, espera aí que isso não dá para me enxergar. Né? Depois a voz vai me sacanear, vai me sacanear. Não é nada. Tudo bem no seu tempo certo. Eu tenho a opinião que o segundo turno só deveria ter sido iniciado com todos os clubes com jogos em atraso, já serem realizados, pois de certa forma, estão sendo beneficiados, pois já sabem que terão que fazer, tanto para subir como na parte de baixo, no rebaixamento. Ou seja, eu concordo com o Wagner. O segundo turno só se inicia depois de todos os jogos do primeiro turno encerrados. Aí vamos fazer uma seleção do primeiro turno. Como? Não acabou o primeiro turno. Que primeiro turno? Não teve primeiro turno. Tá direto. O primeiro turno não acabou. Vamos fazer uma... Que seleção? Não teve o primeiro turno, né? O Ronaldo aqui, ó. Um abraço ao amigo Cristian e todos da Gama Esportiva. O Lucas também está por aqui. Boa tarde, amigos. Agora o almoço está completo. Que faz a TV aberta. Mais uma vez, não passa o Brasil. Não passa o Brasil, mas a gente transmite. Não precisa ficar vendo televisão com a opção de banana, não. A gente transmite aqui, que é mais alegria, com a experiência do Colô, né, que viu a derrota do Brasil no Uruguai, viu o Uruguai conquistar, né, a Copa do Mundo da década de 30, as Olimpíadas, né, a Celeste Olímpica, o Colô estava lá entregando as medalhas para os jogadores da Celeste Olímpica, né, o Silvão também com toda a experiência que já teve lá dentro. Aí aqui o Wagner completa. Gama, o time não é covarde, e sim fraco tecnicamente, ainda mais com a ausência do Neymar, porque ele que dá o toque de agilidade e habilidade, ou seja, o diferente do futebol brasileiro sempre teve. Colô e Danilo jamais poderia ser lateral da seleção. Rapaz, o astral de vocês é ótimo, diz a Ângela Ribeiro.
E a galera ainda nem foi aqui no WhatsApp, aqui só pela nossa sala de vídeo que eu abri aqui no Facebook para a galera compartilhar. Colou? Tô aqui, não tô dormindo não é com gracinha não. E olha, o Leandro falou aqui, Colô, que o Palmeiras não reclamou e entrou com nenhum recurso para anular qualquer jogo. O Palmeiras vai jogar. Aqui que o Palmeiras não reclamou de nada, vai jogar. Mas tem que jogar, todo mundo jogou. Não foi o Flamengo jogar aqui? Pedro bate pau. Faz. Tem que jogar. Agora, Silvão, você concorda que sem Neymar o Brasil perde muito? Tem essa dependência ainda do adulto Ney? Ainda tem essa dependência a seleção brasileira? Então, Gama, bom, primeiro parabenizar a todos esses ouvintes, Gama, Colonese, que deixam muito claro a nós três com quem nós estamos falando, o quanto entendem de futebol, independentemente de cada um ter seu time, suas escolhas na vida, mas vocês obrigam que cada um de nós pense muito sobre cada comentário, sobre cada resposta dada aqui, porque, Gama, eu entendi sobre essa questão do Palmeiras, o Palmeiras não reclamou, mas existem times que reclamam e reclamam com muita intensidade, como se fossem únicos. Colonese já disse, cada um, campeonato brasileiro, problema dos outros. Eu quero ver meu umbigo aqui, é assim, infelizmente assim. Né? Quem deveria, então, pensar no todo, nesse coletivo Campeonato Brasileiro, evidentemente, seria, né, a Confederação Brasileira, né, e cada time, cada um brigando pelos seus interesses, independentemente, né, dos interesses, no final das contas, serem coletivos, né, e sobre seleção brasileira, sobre Neymar, infelizmente, essa seleção do Tite, essa seleção que o Tite convoca, que escolhe jogadores, em sua maioria de fora do Brasil, essa seleção do Tite, sim, depende muito do Neymar, e é simples ver isso, porque o sistema de jogo implantado por um técnico de seleção brasileira deveria funcionar com o Neymar e sem o Neymar jogando. Claro que todos os jogadores do nível que nós dizemos do Brasil, e se estão jogando lá fora, porque tem esse nível, tem um nível, uma capacidade muito grande. O Brasil sempre revela muitos meninos, muitos jogadores, então a renovação acontece, sempre é possível você convocar os melhores. Claro que os melhores dentro sua visão de jogo, visão Tite de futebol. E provavelmente todos já perceberam aqui, Gama, Colonese, que nós temos sérias críticas, né, à forma que o Tite convoca, sérias críticas à forma tática que o Tite coloca o time em campo, e nós falamos muito disso, inclusive no último jogo, sonolento jogo, onde nós goleamos a poderosíssima Venezuela. Se houver algum venezuelano aqui nos escutando, me desculpe, eu não estou querendo dizer que a Venezuela não seja uma equipe competente, que tem os melhores jogadores colocados em campo, mas nós sabemos das diferenças e das dificuldades de cada um. E nós também vemos isso, inclusive, nas tabelas, nas classificações. Então, eu não estou desmerecendo absolutamente ninguém, mas eu estou exigindo, então, do poderoso Brasil, desse número de jogadores que jogam no futebol internacional, nós estamos querendo ver muito mais, e a prova e a necessidade é exatamente neste jogo agora. É o jogo dos homens, né, Colonese? Não é mais o jogo dos meninos, né? Brasil, Uruguai, o jogo é lá. Esse mesmo Uruguai já citado, que trouxe muita tristeza para o futebol brasileiro lá atrás. Esse Uruguai, hoje em dia, tem problemas para vencer a equipe brasileira. Então, nós vamos ver nesta noite, aqui na Gama Esportiva,
com nossa transmissão, com a nossa presença, aquilo que o Tite nos reserva. Mas eu acho que o Gaminha faz muito bem em tirar seu soninho antes do jogo, Colonese em tomar um remedinho, né, para não ficar muito bravo, muito estressado. E o Gama não tem escolha, né? O Gama vai ter que narrar com a mesma emoção de sempre, né? Independentemente daquilo que eu e o Colonese ficamos aqui trocando nossas figurinhas por trás aqui. Colonese, pelo amor de Deus, o que nós estamos vendo lá em campo, Colonese? É isso aí. Espera, Colo, um Brasil e Uruguai, um jogo mais estudado, ou você acha que o Uruguai vai sair para o jogo em cima do que o Brasil apresentou para a Venezuela, ou não? O Uruguai sabe que do lado de lá tem uma camisa que pesa. Eu pergunto só a você, porque você já viu todos os uruguais e Brasil na história, né? Não, os uruguaios sempre foram bons jogos do Brasil e Uruguai, sem dúvida nenhuma. Um pouco mais tempo para trás era muito violento o jogo com o Uruguai. O Uruguai, o time jogava muito pesado, né? O Uruguai não, o Uruguai tem bons jogadores, tem jogadores que jogam lá fora, grandes jogadores. Espera um jogo, não espera um jogo fechado, não. Espera um jogo com o Uruguai marcando, sabendo que também não pode jogar aberto contra o Brasil, né? Embora isso na teoria, né? Porque hoje na prática pode jogar do jeito que quiser. Mas tem aquele respeito mútuo de duas grandes seleções, duas campeões mundiais. Então, o respeito da Sul-Americana, Brasil, Uruguai, Argentina, né? O Paraguai, o Chile, alguma coisa assim, né? Colômbia, mas o Brasil e o Uruguai esperam um bom jogo de futebol hoje, um jogo mais técnico, um jogo pegado, mas não é um jogo amarrado como foi contra a Bolívia, não, contra a Venezuela, não. Sem dúvida nenhuma, vai ser um jogo mais aberto. É o que eu espero, né? Exatamente, né? Inclusive eu estava procurando aqui alguma opinião, algum torcedor, e eu fui na parte da CBF lá que o pessoal deixa a mensagem, o torcedor brasileiro muito descrente da seleção, né? O que o Brasil vem apresentando, não sei se o Colo e o Silvão concordam, a cada ano a gente vê o torcedor se afastando mais da seleção brasileira. Hoje tem muitos brasileiros que não torcem para a seleção brasileira, torcem para a seleção argentina, mas não torcem para a seleção brasileira. A maneira de jogar, a maneira que é administrada a seleção, como ela vem sendo convocada, né? Eu costumo falar com o Lúcio, Ilvo e amigos que a própria CBF ela afasta o torcedor da sua seleção, né? Ela não aproxima, pelo contrário, ela afasta. Antes, né? Hoje não pode ter público, mas antes jogava amistoso contra as grandes seleções de fora. Lá fora, não botavam Brasil e Argentina, Brasil e Alemanha, Brasil e Itália, até porque agora não pode mais, porque as seleções europeias preferem dar preferência lá na Liga das Nações, na classificação da Euro. Por quê? Porque lá eles valorizam muito mais, eles são mais organizados, eles se preparam melhor. Eu acho que dificilmente uma seleção sul-americana vai trazer uma Copa. E essa parte do torcedor, fica indignado hoje acompanhando um pouco pela manhã, viu, Colo e Silvão, o torcedor falando assim, cara, eu preferia ver o jogo do Flamengo, eu preferia ver o jogo disso, eu preferia ver o jogo disso, eu não torço para o Brasil, eu torço para a Argentina, eu torço para o Uruguai, eu torço para a França, eu torço para a Espanha, eu torço para Portugal, do que torcer para a seleção brasileira. E o Colo, então, que é o mais antigo, ele lembra, ele é da época que a galera... Só eu, né? Parar pra tudo. Cadê os outros? Tudo eu. Eu tô olhando pro lado aqui. Um pouquinho, Não precisa nem olhar para frente, é só olhar para o lado, hein? Mas sabe qual é o problema dessa identificação da torcida? É o problema dos jogadores lá de fora. Não tem nada contra o lado de fora, muito pelo contrário, né? Mas o jogador chega no aeroporto, não fala, não tem mais identificação com a torcida, não tem aquele bate-papo com o torcedor, não tem nada. Tem muita gente, muito moleque aí que não sabe qual é o time da seleção brasileira, nem sabe, não conhece, são sempre os mesmos, não tem renovação. Então, o Brasil está caindo num marasmo muito grande. E você falou muito bem. Eu tenho essa filosofia no Brasil. O sul-americano vai demorar muito para ganhar uma Copa do Mundo. Muito, muito, muito. Muito mesmo. Muito atrasado em relação ao futebol europeu. Olha, aí saiu aqui, viu, Silvão, Colo e amigos, saiu aqui uma prévia da escalação da seleção uruguaia, né, que tem o desfalque do Valverde, do Maximiliano Gomes, do Sebastião... Do Vina, lateral esquerdo, Luiz Soares, Vina, lateral esquerdo, não joga.
do Martin Silva, que já jogou, inclusive, no Vasco da Gama, o goleiro Martin Silva, o Rodrigo Munhoz e o Luiz Soares com o vírus maldito. Então, agora só chama essa droga aí de vírus maldito. Então, ele não joga. Então, a seleção uruguaia, a princípio, vem com campanha, Cáceres, Jimenez, Godin e Oliveiros, o Torreira, o Bentancur, o De La Cruz, o Nandes. E na frente, Cavani e o Núñez. Então, essa deve ser a seleção titular do Uruguai, né? Então, o Tavares, né, que é o maestro, conhecido como maestro lá, o treinador uruguai, ele deve levar essa formação contra o Brasil, que é bem parecido, inclusive, que venceu a Colômbia, né? O Uruguai venceu a Colômbia na última sexta-feira, 3-0. 3-0 na Colômbia. A única mudança aí a ausência na lateral esquerda do Vinha, né, que também está com o vírus maldito. Ele não está machucado, ele está com vírus maldito. Ele tá com esse menino que vai de lateral esquerda é da seleção olímpica de 22 anos de idade. Uma esperança do futebol uruguai, esse menino lateral esquerdo. O Oliveiros. Oliveiros. Você vê que eu estou atento a tudo, hein, viu, Cristiano? Estou atento a tudo, hein? Agora muitas controvérsias aí e tal, deixa ele falar aí. Já a seleção brasileira, os que são o Éder Militão, o Rodrigo Caio, Casemiro, Fabinho, Felipe Coutinho, que foi cortado até antes da apresentação, Felipe Coutinho. O Neymar está fora, né? O Gabriel Menino com o corona maldito, e o Pedro também, que se machucou. O Pedro, que poderia ter uma oportunidade nesse jogo, se machucou. Então, ele deve vir praticamente com a mesma formação, né? Que a dúvida está ali entre o Alan e o Arthur. Então, ele deve vir com o Ederson, o Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e o Renan Lodge. Aí a dúvida está entre Alan e Arthur no meio-campo, o Douglas Luiz, Gabriel Jesus, Everton Ribeiro, Firmino e Richarlison. Essa formação agrada a você, o Silvão? Cristian Gama, impossível agradar, porque assim, nós ficamos imaginando. Vamos lá. Uruguai com todas essas baixas, todas essas dificuldades, então venceu muito bem sua última partida por 3-0, e não quero analisar o adversário do Uruguai, então falar especificamente do Uruguai. Então, esse Uruguai, ele poderia, por todos esses desfalques, por toda essa situação atual, jogar até mais contido, talvez respeitando a seleção brasileira por toda a história, por todo o nome. Mas se eu sou o técnico uruguaio e vejo essa escalação brasileira, certamente eu colocaria meu time para cima do Brasil, em especial no início do jogo, com uma forte marcação feita lá na frente, impedindo essa já difícil saída de bola brasileira. Com essa escalação, nós já podemos imaginar a grande dificuldade de saída de bola, em especial no começo do jogo. Então, Cristian Gama e Colonese, nós vamos ficar aqui vendo, no começo do jogo, o Cristian Gama narrando, a bola está de novo no pé da seleção uruguaia, que tenta pela direita, que tenta pela esquerda, corta a zaga brasileira, goleiro defende a bola, escanteio. Então, assim, é quase certeza que será um grande sufoco no início do jogo. E muito bem, quando terminar, vamos dizer assim, esse fogo uruguaio, será que o Brasil, quando tudo se restabelece, né, acaba aquele ímpeto, vigor físico do início do jogo, será que esse time, sem o Neymar, vai ter aquela condição do toque de bola, aquele toque de bola que nós tanto vimos em outras seleções brasileiras, né, que pegava a bola, você já sabia, esse jogador não vai perder a bola, ele vai tentar o drible, e esse drible dará certo, e provavelmente em direção ao gol, e talvez já procurando um companheiro, né, aberto pela direita, aberto pela esquerda, né, para que faça
não um cruzamento, né, mas um lançamento, um toque de bola dentro da área, possibilitando um gol brasileiro. Nós temos a sensação que nós não veremos isso, talvez aquele 0-0 que se prolongue, né, que vá durando assim 20 minutos, 30 minutos, talvez aquele primeiro tempo. Colonese, olha, temos aqui 0-0 no placar no primeiro tempo, naquele nosso intervalo, e vamos estar aqui, olha, 0-0. E é difícil de falar de um 0-0, né? E falando muito mais daquilo que talvez nós vejamos de ruim e não exaltando, né, o que potencialmente, né, deveria ser, Cristian Gama, de um jogo Uruguai e Brasil, né, de nossa, falar o quê? Tanta tradição, tantas, né, quanta coisa boa nós temos para falar e talvez não tenhamos agora, sendo que, muito provavelmente, até com empate, ambas seleções se classifiquem e cheguem lá e não consigam absolutamente nada na Copa do Mundo, que, afinal de contas, nós estamos falando de um classificatório, eu não vou nem falar de um eliminatório, né? No caso de Brasil e Uruguai, nós estamos falando de um torneio classificatório, Gama. É verdade, é verdade. Antes de passar para o Colo para ele dar uma analisada na escalação, vou passar aqui mais recado da galera, a galera mandando um recado, e só para lembrar, né, que a última derrota do Brasil para a seleção celeste aconteceu em 2001, que foi na estreia do Filipão como técnico. O Brasil perdeu por 1-0, chegando, inclusive, naquela época, 4 derrotas consecutivas nas eliminatórias lá na ocasião. De lá para cá, o clássico foi disputado mais 10 vezes, 5 empates e 5 vitórias brasileiras, a última em 2018, 1-0 no amistoso lá na Inglaterra. Bom, sobre a escalação, sinceramente, eu vou pistolar, que eu não aguento, vou pistolar, vou dar uma pistolada. Não dá para você ver uma seleção com Danilo na lateral direita, não dá para você ver uma seleção com Alain ali no meio campo, né? Gabriel Jesus, que para mim, desculpa, não tá jogando nada. Poxa, eu não vivi a década do Colô, ninguém aqui viveu, né? Só os dinossauros. Mas, pô, eu vivi 82, pô. Azar dele, né, Colô? Poxa. Perdeu, né? Perdeu essa época. Perdeu essa época boa, né? Eu me lembro é Zico, a Xuxa também, né? Xuxa, Zico, Você lembra disso aí? Só eu que lembro de uma santa, isso. Eu já não era nascido, né? Agora, poxa, vai tu olhar Danilo na lateral direita. Danilo. Ah, para, né? Pode parar, né? Que Brasil é esse, cara? Desculpa, se o Brasil não mete medo de ninguém. Não mete medo de ninguém. Tu pega a seleção brasileira hoje, não mete medo de quem tem medo de enfrentar o Brasil hoje. Ninguém. Nenhuma seleção no mundo tem medo de enfrentar o Brasil, pô. Até porque o Brasil só faz amistoso contra Trinidad e Tobago, contra Catar, contra esses times aí, não faz um amistoso contra a Itália, contra a França, não faz, só faz com esse time meia bomba aí para caçar níquel e para enganar o povo. Então, pô, uma seleção dessa, não transmite confiança. Nenhuma. Olha a seleção, gente. Olha os créditos da seleção canarinho. Pelo amor de Deus, Deus me livre disso. Vai para uma Copa do Mundo, vai fazer feio, vai se classificar, mas se for isso aí, se não mudar nada, e se for esse treinador teimoso, né? Teimoso, parece aquelas coisas que bota aqui do lado assim, só teimoso, né? Não vai chegar lá na Copa, tá com de ser eliminado na primeira fase, dependendo de quem vai enfrentar na primeira fase, ele tá com de voltar para casa. Tomou um olhar da Bélgica. Tomou uma lição da Bélgica na última Copa. Aí tu olha hoje o jogo da Bélgica, nós transmitimos Bélgica e Inglaterra, a Bélgica só evolui. E o Brasil não sai, não evolui nada. Aí uma escalação dessa que não dá. O Colô tá analisando aí com você a escalação dele, ele deve estar com saudade, eu sei, ele fica com saudade. Ó, o João Paulo tá aqui, olha, beleza, agora fecha o armário para o Colô. Já fechei, tá? Já peguei ele aqui também. Corneteiro. O Uruguai será o jogo mais difícil para a nossa seleção, tanto pela qualidade dos uruguaios, como o futebol pífio da seleção brasileira. É isso aí, vai. É isso aí mesmo. É isso aí.
E é por isso que eu torço para a seleção de Portugal e eu não escondo de ninguém. Eu não gosto de saco de seleção brasileira tão pavorosa. O Daniel também está por aqui. Boa tarde, Sérgio Colonese, sempre sincero. KKK, também não tem como mentir, né? Como é que ele vai mentir, coitado? A gente sabe de onde, né? Não tem como, né? Aqui, olha, o Lucas, o problema é que os jogadores convocados dão a impressão de não jogarem para dar o sangue pela seleção. Vemos jogadores convocados por tabela, sem tesão de jogar pelo seu país e estão ali só por estarem. Né? É por aí, viu, Lucas? É por aí. Ótimo, graças a Deus, espero que tá tudo bem. Grande Colô, sabe tudo, craque. Colô, o que você fez pro Gama e Cido, por acaso você revelou para eles o time que você torce? Você já ficou alvo hoje, hein, Colô? É alvo todo dia, viu, Wagner? Todo dia é alvo. O José Abreu, muito boa tarde, meus amigos, grande abraço. Silvão, grande abraço. O Colô também por aqui. O Wagner, é isso aí. Além de excelente sala, descontração é muito bom. Pelo futebol praticado nos últimos jogos, o Uruguai é muito favorito, apesar de eu torcer sempre para a nossa amarelinha. Realmente está muito difícil, até de assistir, viu, Colô? O time é muito feio. Lucas Paquetá, Danilo, Alan, Jesus, Firmino não merecem a camisa amarelinha. É isso aí, é que nós acabamos de falar, né, Colô? Agora você olha para essa escalação aí, Colô. Agora sério, tá, Colô? Porque eu sei que você, quando a gente brinca muito, você fica um pouco agitado. A gente não quer que você caia do andador. A gente fica preocupado com você. Então, agora sério, Colô. Essa escalação dói. Dói, Colô. Agora, eu tô falando sério, dói. Não, agora sem brincadeira. Agora, sabe por quê? Sabe por que dói? É pelo conceito de jogo que o Tite tem. O conceito do jogo que ele tem, o que ele tem na cabeça dele, ele convoca os jogadores de acordo com o que ele tem. Lógico, não vamos falar, nós temos o Neymar, que é um dos 3 maiores jogadores do mundo, que não pode jogar, ele faz falta em qualquer time, sem dúvida nenhuma. Mas ele também não pode ser dependente do Neymar, que o Silvio colocou. Numa Copa do Mundo, o Neymar teve um problema de contusão e ficamos sem esquema de jogo. Numa semifinal contra a Alemanha, que não vamos nem lembrar desse jogo aí. Não tínhamos esquema de jogo. Então, o que me debato que o estilo de jogo do treinador, ele convoca de acordo com o estilo dele. Ele só faz isso. Ele só é treinador da seleção brasileira. Você tinha uma culpa, você tinha até uma desculpa para ele se ele fosse treinador do Corinthians, por exemplo, quando ele assumiu a seleção. Então, ele treina o Corinthians, ele treina a seleção. Ah, não, mas agora ele só treina a seleção brasileira, só vê os esquemas de jogo, só tem que ver como é que está jogando na Alemanha, como é que está jogando na Bélgica. Eu garanto que não foi ver um jogo no Campeonato Belga. Eu não sei que ele foi ver o treinador, eu tenho certeza que ele não foi ver. Tenho certeza disso. Para você estar antenado, globalizado no mundo. Qual que é o repertório? Colonese, Colô, se tiver alguém da CBF nos vendo, nos assistindo, por favor, diga que foram lá na Bélgica, diga. Né? E é diferente ir o próprio Tite e ir um olheiro, lá um representante dele, lá é diferente, né? Eu te contar uma história, Colonese, é uma coisa, você vendo a mesma coisa que eu, é totalmente diferente, né? E nós não vemos, né? Se o Tite tivesse lá, as câmeras iam dar um jeitinho, né? Olha lá, ó, tá lá o cara lá, né? Ia mostrar, né? Então, eu queria que nos desmentisse, Colô. Desculpa, voltando para você. E também para fazer turismo, não precisa ir lá para Belgrano, não, é para ir para anotar, né? Para fazer, tirar proveito. Mas fazer turismo sou eu vou lá, fico lá visitando, não pegar avião, não pode mais pegar avião. Pode. Então, esse é o conceito que você pega. Está muito na minha mente o jogo contra a Venezuela de sexta-feira, que era um jogo onde você tinha que ter muito mais repertório para mudar uma característica de jogo, o time que joga todo mundo para trás. Então, se ele pegar uma seleção que joga com 10 para trás, o Brasil não ganha de ninguém. Vai depender do Neymar, numa jogada individual. O que o Brasil apresentou? Nada. Eu não vejo grandes comentaristas aí, os caras que estão catedrados, falar a verdade. Desculpa, eu vejo os caras passar a mão na cabeça. Fala, não, porque é isso, porque é aquilo. Você come com Gabriel Jesus, Richarlison,
e o Firmino, você não muda o jogo para o intervalo, você tem o Vinícius Júnior, você tem o Cebolinha pelas pontas. Hoje o Brasil vai entrar com os três, não tem profundidade de novo. Eu estou falando agora, são 13h58, nós vamos jogar às 8 horas da noite, eu vou ficar bravo desde já. Aí eu prefiro do meu tempo, assim, eu escrevi assim, o que nós devemos fazer para o primeiro tempo? Eu não vou fazer nada, eu vou bater nesse cara aí, meu. Brincadeira. Calma, não tem profundidade, o time não tem profundidade. Aí você perguntou da série como é que escala, na minha visão, pelo menos hoje devia começar com um ponta, ou o Cebolinha ou o Vinícius Júnior. Você põe o Richarlison na posição que ele sempre joga. Por que ele não bota o Vini Júnior para jogar? Já está na melhor fase dele lá no Real. O Richarlison, no Everton, onde ele joga, ele é importantíssimo no esquema do treinador do Everton. Ele joga pelo lado esquerdo, entrando para dentro. Ele quer pôr o rapaz de centroavante, como jogou contra a Venezuela. Então, cadê os estudos desse cara? Não é pegar no pé, é verdade. Desculpa, é verdade. É verdade. Qual que é a diferença, né, Culo? A diferença é que aqui nós falamos. E em outros lugares é só babação, né? É só babação. Eu não sei falar outra coisa que eu não estou vendo. Porque não é possível. Ou você não entende, ou você não entende. Gama, será por isso que eles abaixam o volume da televisão, dos outros canais e escutam aqui pela Gama Esportiva? Será que é por isso? Né? Porque nós falamos exatamente aquilo que vemos durante o jogo. Esse é o maior elogio que a gente recebe, né? A verdade. A rádio é a verdade. Já vai começar errado de novo. Vai começar com os três. Porque aí que ele faz? Ele convoca os caras, ele tem uma ideia de jogo, ele não tem outra ideia. Qual que é o plano B dentro de um jogo desse? Você muda de 4, tira um back. Por exemplo, o Arana. O Arana jogando agora com o Sampaoli, o Arana não é lateral esquerdo. O Arana é quase um meio esquerdo avançado, que ele faz a cobertura e tal. Se ele jogar por o Arana de lateral esquerdo, vai fazer um bom jogo, mas não é característica dele. Como é que surpreende o time do Uruguai? Qual a surpresa que ele tem pro treinador do Uruguai? Nenhuma. Ele vai entrar de azul. Ele vai entrar de azul em vez de entrar de amarelo. A surpresa vai ser essa. Porque não tem surpresa, tá? Não tem surpresa para mudar o jogo. O treinador está sentado, o Tavares escolhendo lá, Brasil, sabe a história? Aí vai, como você foi lá em 50, que você viu, que narrou o jogo de 38 do Brasil. Entendeu? É isso, amigo. A fazer isso aí, para mudar. O Brasil, hoje, a globalização depende disso. O Brasil é um time que está jogando futebol de 10 anos atrás, 15 anos atrás, nós tínhamos melhores, tínhamos sim, hoje, mas está tudo igual, está tudo muito igual. A parte física, a parte de... E as seleções se estudam, né, Coluna? Se estudam, todo mundo vê como é que joga. É fácil marcar a seleção brasileira hoje. Hoje é fácil marcar a seleção brasileira. É fácil, o esquema da seleção brasileira é muito fácil, ele é previsível. O Brasil joga de forma previsível. Não tem nada de novo, não inova, não é previsível, a gente já sabe como é que vai ser aquilo ali. Por isso que eu já comecei falando do Brasil assim, será que eu vou trazer meu travesseirinho? Porque o Brasil joga aquilo ali, tomara que não, mas pela iniciativa uruguaia, né? Porque o Uruguai vai ter que mudar o jogo, porque o Uruguai vai partir. Eu acho que o Uruguai vai partir, eu acho que o Uruguai vai para cima. O Uruguai vai para cima. Aí vai ter que mudar um pouco a forma de jogar. Se eu fosse o Tavares, eu ia. Eu também. Se eu fosse o Maestro, eu pensava 2 vezes. É para cima e pronto, porque é fácil. É fácil, não é difícil. Aí pode ser que isso dê uma movimentação maior no jogo, dê uma melhorada no jogo. Senão viram outro Brasil e Venezuela. Se o Uruguai também não sair, não jogar, vai virar um Brasil e Venezuela. Vai ficar um jogo chato. Então, eu espero que o Uruguai tome essa iniciativa para forçar algo do Brasil, que é difícil. Né? É igual a gente querer tirar leite de pedra. Parece que querer tirar alguma coisa diferente do Tite é uma coisa que é muito difícil. Muito difícil. Eu até entendo que ele é primo do Colô, tem essa amizade toda. Né? E tal, o Colô, porra, mas é muito difícil. Né? Então, assim... Imagina se ele fosse meu primo na hora do almoço de domingo, que eu ia falar para ele. Eu ia querer participar desse almoço, Colô. Aquele convidado entrou, ninguém me convidou, mas estou aqui. Além de beber minha cerveja, mete o pão em mim, cara, tá louco?
Vamos ver que aguarda, vamos ver. Ô, Gama, eu levo a cerveja lá na casa do Colô, eu levo. Então pode vir aqui, não tem problema nenhum. Tá aberto. Com lá, a gente leva a cerveja, a gente leva até um andador novo e presenteia o Colô. Tudo isso, tudo mais. Agora, o Lucas está falando assim, Colô, Silvio, Gama, como seriam os 11 iniciais de vocês caso pudesse convocar qualquer jogador para essa partida contra o Uruguai? Colô. Oi. Aí eu digo o seguinte, dentro da convocação que ele fez, né? Dentro do que ele está aí, ele estava contando com... Por exemplo, ele não pode contar com o Felipe Coutinho, que é um jogador de criatividade, né? Que está machucado. O próprio Neymar, nós estamos falando de 2 grandes jogadores que estão dentro do esquema, que são jogadores rápidos, jogadores de fazer a bola chegar, mas não dá. Então, se você for olhar bem mesmo, o Brasil está carecendo de ter um pouco mais de outras alternativas de jogo, né? Por exemplo, fazer uma substituição, jogar com 3 zagueiros, pôr uma linha de 3 atacantes, 5 defensores no meio, para liberar os laterais, para liberar... Por que, por exemplo, você não põe testa para fazer um 3 zagueiro e pôr, por exemplo, um Arthur pelo lado direito, ou pôr até um Vinícius Júnior pelo lado direito? Ah, não, você está falando bobagem. Não, é para você pegar uma surpresa nos adversários, porque todo mundo se conhece aí. Todo mundo se conhece. Aí que ele fez contra a Bolívia, contra a Venezuela, depois tirou o meio esquerdo, depois o Paquetá. O Paquetá deu mais sono na gente do que outra coisa. O Paquetá não está jogando lá no time do Milan, que está no Milan, não. Milan. Não está jogando. Por que convoca o Paquetá? Tem interesse? Quem que faz a convocação? Então, nós vamos entrar nesse mérito aí, né? Então, você vê, tem tantos jogadores aí que você podia usar, por exemplo, o próprio Pedro, que está pedindo passagem. Por que não convoca o Bruno Henrique? Que é um jogador de profundidade. Não levou o Marinho. Vou chegar lá no Marinho, estava até escutando, o Marinho está furo abaixo dos outros, mas será que... Mas como assim? Tá diferente, jogou diferente do que o Gabriel Jesus? Jogou diferente do que o próprio Firmino? Desculpa, cara. É um jogador que muda o jogo, a característica é diferente. Por isso que eu digo, a característica do Marinho não dá para comparar com o Jesus, com o Firmino, não, é diferente. Essa mudança tática, por isso que eu falei, qual que é a filosofia de jogo do Tite? Ele convoca de acordo com o que ele tem, do que ele pensa em futebol. Então, ele convoca os caras de acordo com o que ele pensa, não vai esperando. E só convocou o Galhardo e o Arana, é questão de logística. Está aqui no Brasil, na sexta-feira, terça-feira jogar no Uruguai. Você imagina se ele for da preferência chamar os 2 caras que estão lá fora, até chegar no Brasil. É questão de logística. E aí os grandes comentaristas... Aí os comentaristas podiam descer o pau nele, mas aí vão dizer, não, entendeu? Mas é questão de logística, é bom senso, né? Aí vem o seu Tite com o seu linguajar peculiar, né? Fica aquela conversa que ninguém entende, né? Não entende, né? Fica lá, conversa e não fala nada, né? Porque é o terceiro terço, o jogar de profundidade, terceiro terço não é agredir o cara, é marcar em cima, é jogar pela linha de fundo, é isso que o povo entende. Ele fica com essa conversinha dele, meu querido, o futebol não mudou. Mas você como primo, você tem que chegar para ele e falar, cara, fala aí abertamente, porque... por isso que ele me convida para o almoço, por isso que eu não vou almoçar na casa dele, é por isso. Fica enrolando o povo, não enrola o povo, fala o nosso linguajar aqui da Grande Povo aqui, ó. Papum, é o papum. É o papum, ele não tem o papum, ele fica naquele cacacau. Ele enrola de lá, enrola de cá, e o Brasil tá nesse merderia danado aí, a seleção pavorosa. Ô, Tite, você está convidado para vir almoçar conosco aqui, olha, você está convidadíssimo, venha almoçar conosco aqui, vamos debater o seu conhecimento do futebol, o nosso modesto conhecimento do futebol, aquilo que você acha que é o melhor sistema tático para o Brasil, aquilo que nós achamos que seja o melhor sistema tático, sem problema nenhum, Tite, você está convidado a partir de sempre, você está convidado para almoçar conosco, né? O assunto aqui... Já falou que prepara o papá, hein? Já acabou de falar aqui, ó. Prepara o papá para receber o Colô e Silvão, é muito importante. Colô, ó, palavras da dona Sueli, vice-presidente da rádio.
receber Colô e Silvão é muito maior do que receber o Tite. Muito obrigado, Nocelli. Muito obrigado. Sim. Muito obrigado. E outra coisa, quer ver uma coisa que você está falando? Você que perguntou de jogadores aí, né? Por exemplo, o Gerson. Você acha que o Gerson não tem muito mais qualidade de jogar do que o Diego Luiz, que jogou de meia esquerda? Douglas Luiz. Muito bem. O menino está jogando no Grêmio. Joga de paletó. O Jean-Pierre tem que ser convocado, desculpa. É novo. Mas então, por que esse cara... Ele é do Sul. Será que alguém está vendo? Aí, atuando hoje aí, será que ele está vendo o Jean-Pierre jogar? Não, mas não se firmou no Grêmio ainda. Mas para um jogo desse aqui, o Brasil ainda vai ter alguns jogos pela frente, né? Vai ter o Chile, vai ter o Equador, vai ter alguns jogos aí. Duvido se ele convoca. Não vai levar. Não vai levar. Não faz parte da panela dele. Pronto, acabei e falei. Não faz parte da panela dele. Não vai levar o menino. Para mim é o melhor camisa 10. Mas lá no Rio Grande do Sul, no Grêmio, ninguém olha o menino lá. O menino arrebenta. A gente está fazendo o jogo do Grêmio agora direto, o menino arrebenta. Todo jogo o menino arrebenta. Joga uma classe impressionante. Joga em pé. Moderno. Futebol moderno, que chega na área, vai ali, passa e tal. Não, ó. Hoje está muito assim, ó. Você marca aqui, você não pode passar dali, ó. Você passar, vai tocar. Sabe aquele quando você entra na loja, que só toca o bip quando você sai com alguma coisa? É assim que a seleção joga. Parece assim. Você não pode passar dali. Criatividade para quê? Tocar a bola e passar? Para quê? Não, toca e fica parado aqui. Eu passei a bola, mas você passou a bola e prejudicou, porque como é que vai sair ele para receber? O Gasparzinho? Então, essa movimentação, que o futebol inteiro moderno joga assim. Onde é que o nosso treinador está? Onde é que o Tite está, a sua comissão técnica? Tomando chimarrão, e não está vendo nada? Desculpa, cara. Não, é verdade mesmo. Isso é verdade. Não dá. Não chamar o Jean-Pierre, o Gerson também concordo com o Colô, merece uma oportunidade. O próprio o Pedro demorou muito. Henrique, o Marinho. Só por que não leva o Marinho? Porque ele deu uma entrevista, ele não soube falar. O cara vai jogar bola, ele não vai falar, meu amigo. Ele vai jogar bola, não precisa falar, ele tem que jogar bola. Eu já ouvi falar assim, não, mas o Marinho já tem com 30 anos e tal. Quantos anos tem o Thiago Silva? Quantos anos tem o Thiago Silva? 30, será que vai jogar lá na Copa também? Entendeu? Essas coisas que não dá para me entender, né? Não dá para me entender essa desculpa, não. Falar não quer convocar. Colonese, deixa eu fazer só uma... Não é nenhuma pergunta. Futebol é momento, não é, Colô? Sempre foi. Então, eu tenho certeza que você já teve oportunidade, né, de ser, vamos falar assim, técnico de alguns times, né, fazer convocações, vamos dizer, dentro de um clube onde você milite, você seja sócio, né. Então, Colonese, olha, está tendo aqui o campeonato interno aqui, né, e nós vamos ter um jogo sério, né, entre seleções, um jogo amistoso, enfim. Convoca aí. Nós temos lá aquele time, lembra aquele time que jogou o último jogo lá? Pedro, Paulo, João, Antônio e tal. Mas você pode fazer o que você quiser. Eu tenho absoluta certeza, eu não estou falando por você, absoluta certeza que você vai falar, bom, tem um time base, né? Tem uma equipe base, aí uma seleção base, né? Joga fulano, mas... Pensando eu aqui com os meus botões aqui, tal pessoa lá, não sei, aquele dia lá, ele, né, pôs a mão aqui na coxa, o joelho, né, ele tá mais gordinho, vamos dizer assim, né, tá mais gordinho, né, um pouquinho, não quis falar de ninguém aqui, viu, Colô? Não quis falar de ninguém. Com certeza. Né? Então, e tem um moleque lá, ou que não seja moleque, seja daquela faixa lá, enfim, né, tal, né? Eu acho que eu vou levar ele, de repente, né? Talvez eu não saia com esse daí jogando, mas eu já sei que se aquela pessoa lá que eu estou um pouco desconfiado, que ele não vai jogar bem, eu já tenho uma cartinha na manga aqui e já coloco ele lá com seus 30 minutos no primeiro tempo, ou no intervalo, com certeza. Christian Gama, nós vimos contra a Venezuela, o Tite tinha algumas opções, as dele, então eu não estou nem falando sobre jogadores, que é assim, para mim, futebol é momento, existem aqueles momentos e basta acompanhar o futebol, essa é a obrigação dele.
Então, se você tem o Marinho, né, com a idade que for, comendo a bola, e é isso que nós vemos, e querendo, você vê a vontade dele e a vontade de vestir essa camisa da seleção brasileira. E essa vontade, ele vai mostrar em campo que ele vai realmente comer a bola, ele vai correr tudo aquilo que ele puder, ele vai ouvir as instruções do técnico, nenhuma dúvida, táticas, perdeu a bola, você vai ter que voltar para a marcação, mas e talvez até essa experiência, Colonese Gama, seja o mais necessário até para substituir o Neymar, no sentido, não vai jogar esse cara, nós temos que ter um diferente, um que talvez, como ele é pouco convocado, os outros talvez não conheçam direito, né? Não sabem se ele corta mais para a direita, para a esquerda, se ele tem um drible assim ou de outro jeito, se ele bate bem falta ou não. Uma surpresa na seleção brasileira, porque de resto tudo já, do Tite, tudo já é sabido, tudo já é conhecido. Então, ele não inova, ele não quer, não é assim, ele não inova. Eu estou certo, eu não vou fazer isso. Vocês é que vão ter de me engolir. Então, sem dúvida, a seleção, o Brasil, é momento, existem vários jogadores brasileiros jogando no Brasil ou fora do Brasil, que estão pedindo passagem, e quem não dá essa passagem? Essa família Tite, essa panela Tite, esse esquema que nós não vemos ser quebrado dentro da Confederação Brasileira de Futebol. O que nós vemos? Apenas técnicos caindo e sendo substituídos por outros que não trazem nenhuma inovação, nenhuma novidade, e está aí o futebol brasileiro que vai se classificar aqui nessas nossas eliminatórias e chegará na Copa do Mundo sem nenhuma novidade, com todas as outras equipes sabendo tudo sobre o Brasil, como eliminar seus principais pontos fortes, ou seja, basta fazer uma marcação adequada sobre o Neymar e a outra seleção jogar o normal dela contra o Brasil, que não vai conseguir evitar esse melhor futebol, e lá em algum momento, né, o Brasil será desclassificado, como vem sendo, né, em várias Copas do Mundo, e está aí o tempo que nós não ganhamos nada, e o Colonese bem lembrou que talvez muitos dos que estejam aqui nos ouvindo hoje não viram a seleção brasileira campeão do mundo, e todas as vezes que foi campeã, foi jogando um bom futebol e com bastante mérito, e os melhores jogadores do Brasil sendo convocados, não importando se estavam aqui no futebol brasileiro ou jogando fora do Brasil. Cristian Gama. Sem dúvida, e eu vou falar uma coisa, hein? Quem não viu a seleção brasileira ser campeã do mundo, coitado, que dificilmente vai ver. Dificilmente vai ver o Brasil ganhando uma Copa do Mundo. Dificilmente vai ver. Tem que mudar muita coisa, mas muita coisa mesmo para o Brasil voltar a conquistar uma Copa do Mundo. A Europa está Aí vão falar assim, você é maluco, porque tudo é a Europa, porque é só olhar já pelo princípio da organização, é a evolução tática que eles fazem constantemente. Eles jogam entre eles no campeonato sensacional da Liga das Nações, que já é uma coisa assim extraordinária. Extraordinário o que eles fazem lá. Jogam entre eles não precisam sair de lá, né? E, além disso, eles vivem a mudança de jogo, a gente olha das principais seleções, porque a Europa é enorme, né? Você tem seleção até poxa, San Marino, não estamos falando dessas seleções, estamos falando França, Espanha, Portugal, né? Portugal nunca vai ganhar nada, foi lá e ganhou a Eurocopa. Portugal está lá sempre brigando lá em cima agora. Então, eles estão evoluindo. A França, a Espanha, a Alemanha, né? A Alemanha, mais um da Alemanha, né? Então, assim, não dá, né? A diferença é muito grande. Então, como é que a gente vai poder ver um Brasil buscar um caneco enfrentando essas seleções? Pode até fazer um jogo ali bom, razoável e tal. Poxa, pode surpreender, pode, mas não vai muito distante. Surpreende um nas quartas, chega na semifinal, vai cair. Chega na oitava, passa, vai cair depois nas quartas, porque não tem como.
é uma seleção que não tem confiança, não evolui, o negócio não evolui, parece que não anda. Como o Colô falou, não tem nada que a gente possa nos animar. Né? A gente vai se animar como com essa seleção brasileira? Não tem como. Não tem repertório, não tem modelo de tática, não tem nada, não tem nada. Né? Aí o Lucas, convoca a seleção. A gente pode colocar aqui 300 jogadores, vai cair na mão do Tite, ele não vai saber mexer nos jogadores. A gente pode convocar aqui, a gente pode colocar o Marinho, a gente pode colocar, vai cair na mão do Tite, sabe o que ele vai fazer com o Marinho? Ele vai prender o Marinho. Ele não deixa o Marinho jogar, o Marinho não vai jogar. Eu vou dar um exemplo, só vou dar um exemplo que nós estamos falando agora aqui. Com esse time que ele convocou aí, porque não adianta você querer, cada um tem uma seleção, vou convocar uma seleção, você botou tudo igual, legal. Esse time que ele tem aí, o Brasil jogando contra a Bolívia, no Morumbi, estreia do primeiro jogo do Brasil, foi 4-0, se não me engano, quanto foi 4-0, acho que 3-0, ganhou, estava jogando fácil, tranquilo. Gabriel Menino no banco, o Danilo lateral direito, né? Só se o time está gostando e a gente está vendo outro jogo, me perdoe. Por que não põe o menino para jogar contra a Bolívia? Aqui, no Morumbi, onde ele tem no seu habitat, para fazer a... Uma Bolívia reserva. A Bolívia reserva. Pode lembrar. Então, por que não põe isso daí? O tempo inteiro, com a mesma batidinha, o Danilo errando, não tendo... O menino tem velocidade, tem pulmão, é destro, entra para dentro, chuta bem, cruzar melhor que o Danilo. Só no jogo, por que não faz essa experiência no jogo oficial? Por que convocou? Já começa, não, é para criar ambiente. Então faz o seguinte, marca um fim de semana, vamos na chácara, conversa com todo mundo e fica lá fazendo ambiente. Pô, não sabe panela, né? Essa para mim não dá, eu sou tempo antigo, velho. Eu sou meio antigo. O cara põe lá, não fica com gracinha, não. Então, vai lá e não põe o moleque para jogar contra a Bolívia, um jogo oficial, com a camisa da seleção brasileira. Tá com medo, não leva. Tá com medo, não leva. Só isso. É verdade. Já começa por aí. Então, tudo que a gente for falar, o Lucas perguntou, tá mandando convocar, não vai adiantar, ele vai convocar. A filosofia de jogo dele é uma. Isso que eu estou me debatendo. Tem que mudar um técnico que tem uma outra cabeça, outro estilo de jogo. Você vai conversar com o Tite, ele vai passar 2 horas com ele, vai continuar o mesmo esquema dele. Que o terceiro, ele vai te enrolar, no final tu vai sair assim, não. A mim não. A mim não. Ele vai te enrolar, rapaz. Aí ele vai, né? Ele é tipo aquele cara que ele fala, tu fica assim, pô, será que eu tô certo também? Peraí, Tite, é isso aqui. Não, mas aí começa a enrolar. Mas é mais agudo, é mais do terceiro terço, é mais isso, mais aquilo. Não vai sair de nada, né? O Tite, como treinador, é bom padre. Então, eu quero ver a prática. O terço, nós vamos ter que pegar o terço e ficar aqui no terço, aqui, né? Rezando para ver se vai ter um bom jogo, né? Vamos rezar, na prática, futebol com conteúdo. O Brasil não está apresentando conteúdo nenhum. E não é de hoje. Aí ele convoca os dois jogadores que ele não vai usar, Arana e Galhardo, tomara que eu quebre a cara, ele até escalhe os meninos, aí tira os dois dos jogos importantes dos clubes que estão disputando a parte de cima da tabela. É isso que o torcedor cada vez se afasta mais da seleção. Aí o torcedor do Galo, torcedor do Inter, poxa, por que ele convocou? Ele levou o Pedro e o Pedro se machucou lá na seleção. Aí pro torcedor que pensa, caramba, né? Quer dizer, e a gente sabe que ele faz isso muito para fazer média. Vou fazer uma média, que ele não, a gente vê que não está no planejamento dele. O Arana e o Galhardo não tá no planejamento dele. Não tá, pô. Não tá. A gente sabe que a panela não faz parte da panela dele. Não faz. Ninguém aqui, pô, não faz. Pelo amor de Deus que não faz. Aí tira os dois rapazes do clube lá que não vai dar sequência. Não, pô, peraí. Então vocês estão sendo malucos, né? Vocês reclamam que o cara não convoca ou não convoca vocês... Não, a gente quer que convoque, mas que ele dê sequência para o jogador. Que ele dê sequência para o jogador atuar. Não que convoque para tampar um buraco e depois deixa o rapaz de lado, prejudica o time e depois deixa o rapaz de lado e não convoca mais. Então convoca, mas dá sequência no trabalho. Bota o pessoal para jogar. Não tira só do clube para fazer média. Bota lá para jogar. O Tite faz muita média. Eu detesto ele, faz muita média. Né? Eu não sei. Ele convoca Paquetá, pô. Isso aí é uma das maiores médias que ele faz. Ou o Paquetá precisa ser vendido. Então,
É brincadeira. É brincadeira. Então, pô, pelo amor de Deus, pô. Chama o pessoal, bota pra jogar aí. Pô, chama o Marinho, vocês vão reclamar que ele vai convocar o Marinho? Vou reclamar se ele convocar o Marinho, não deixar o Marinho jogar, não deixar o Marinho livre para atuar como ele gosta de atuar. Ele vai convocar o Marinho, então tem que botar o Marinho na lateral esquerda. Pô, não dá. Não dá. Bota aqui, quer dizer, parece que ele convoca para prejudicar, não é possível. É como o Colô falou, ele pega o Richarlison e bota o Richarlison de centroavante. Ele não joga assim de centroavante. Ele não joga. Né? Aí, poxa, aí pega o lateral que já é fraco. O Danilo, para mim, é fraco. Ó, se tu passar aqui do meio campo, tu vai sair, tá? Tu não pode passar. Ah, mas eu vou fazer aqui a triangulação, né, no ataque. Tu vai sair. Tu vai sair. Não quero. Não dá. Como é que o cara vai jogar? Não tem como. Então a gente vai ficar aqui debatendo e o Tite vai continuar teimando. Só que aqui a gente bate, aqui a gente fala. Aí que é a diferença. Aqui a gente não fica babando o ovo, mesmo sendo o primo do Colô. A gente não quer saber disso. Vamos almoçar com ele um dia aí, hein? A vice-presidente já falou que está convidada, só que ela deixou bem claro. O importante para mim é Silvão e Colô. O Tite vai ser apenas mais um. E é apenas mais um mesmo, tá certo. É isso aí, pessoa inteligente. Então, ele falou aqui, qualquer coisa a gente convoca 3, né, aquele pessoal, né, para ajudar o Colô a subir, você bota na cadeirinha de roda, quarto andar, a gente sobe e pronto. Mas é isso. Bom, galera, 2h24, tá na hora do nosso almoço, né? Nós também temos que almoçar, porque daqui a pouco tem jogo, tem jogaço aí da Liga das Nações, vale vaga, quem vencer vai para a semifinal, Espanha e Alemanha. Grande jogo, hein, Colô? Espanha e Alemanha, quem vencer avança, hein, Colô? Um jogo que nós vamos comentar aí, um jogo muito importante, né? E aí a Alemanha joga pelo empate, inclusive, né? Bem jogando em Sevilha, né? A Alemanha joga pelo empate. É um jogo que nós vamos ver uma tendência no futebol, né? Essa tendência que a gente espera que o nosso treinador veja essa tendência para fazer algumas coisas, tem um antídoto para essas tendências, né? Se ele não tem um antídoto para jogar com a Venezuela aqui, imagina para jogar com a Espanha e com a Alemanha. Então esse antídoto está muito mal, nós estamos mal, vamos ver. Eu quero, juro por Deus, eu quero no próximo programa, na quinta-feira, elogiar o Tite. Faço questão de elogiar o Tite. Faço questão, não. O Tite mudou, duvido, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Ô, Colô, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o almoçando amanhã 1h, para gente poder falar do jogo? Por mim não tem problema nenhum. 1h, porque aí na quinta, olha, amanhã a gente vai acabar o jogo, amanhã 1h tá aqui falando do jogo. Vamos ver se tudo que nós falamos é loucura nossa. Mas vamos ver. Ó, a galera toda vai voltar aqui para cobrar a gente. Todo mundo vai voltar aqui para cobrar a gente. Aí, olha o que nós falamos. Tá certo, galera? Bom, Colô, suas considerações finais, tá na hora do papá, tá na hora do seu remédio, você tá nervoso. Não, meu remédio não, eu vou trabalhar um pouco, amigo. Não tem nada de remédio aqui, não. Meu remédio é trabalho, meu remédio é futebol, meu remédio é estar com meus amigos. Meu cuidar do mundo, minha questão. Deixa ele falar, ele gosta de falar. É brincadeira dele, não fica bravo com eles, não. Tá bravo porque tô rezando que vai bater em você. Não vai bater nele, não, é gente boa, brincadeira. É um grande prazer estar aqui com você nesse papo de 1 hora aqui, muito legal. Aqui a audiência também, conversando com os amigos aqui no WhatsApp, também é muito legal. E a gente faz isso daí porque a gente gosta. A gente fala o que a gente vê. E quem nos conhece fora, quem conhece pessoalmente o Silvio, a mim, ao Cristo, sabe o que nós estamos falando? A essência do que a gente vê, o que a gente é transparente, a gente não tem rabo preso com ninguém. A gente pode ter com a nossa consciência que a gente errar alguma coisa que a gente comenta, porque nós somos humanos. Mas o nosso intuito maior é levar entretenimento para vocês, falar de futebol, que a gente acha que entende, vocês que vão julgar. A gente acha que entende, né? Entendeu? Tem muita gente que acha que eu joguei bola, mas eu vou ter uma dúvida, né? Entendeu? Então, eu digo para vocês, é um grande prazer estar com vocês aqui, tenho certeza que a gente faz com o maior amor no coração. Muito obrigado, um bom almoço para vocês, quem está almoçando, quem não almoçou ainda vou trabalhar um pouquinho, almoçar um pouquinho. Um grande abraço, Silvio, até mais aí, vamos se encontrar à noite, né? Comentar Brasil e Uruguai, né? Mas antes tem ainda a Alemanha e Jogão. Vamos ver, aí vamos comparar as duas, aí vou ficar nervoso. Dependendo desse jogo de tarde, eu vou ter que tomar o remédio mesmo, Silvio, aí sim. Silvão, suas considerações finais, meu amigo. Amanhã a gente faz mais um Almoçando com a Bola especial para falar desse jogo da seleção brasileira, em vez de quinta, a gente faz amanhã.
Então, como o Colonese disse, aqui é trabalho, se tiver trabalho amanhã, e esse trabalho nós não queremos, então que o Tite dê a nós e toda a nação brasileira esse excesso, né, de trabalho por um futebol que nós não estamos acreditando que seja um futebol vistoso, adequado, e eu digo isso como brasileiro, né? O que todo brasileiro, nesse momento, nós todos precisamos de um pouco de motivação, de alegria, e o futebol é capaz de trazer isso a cada um, ainda mais num jogo de seleções, onde, obviamente, todos nós aqui brasileiros, né, queremos, né, ter assim aquele momento de tranquilidade, de observações, ver gols, não importa se o jogo for assim, né, 8-8, né, quanto mais gols, né, acontecerem durante o jogo, mais satisfeitos todos ficarão, claro. Não é você que narra, né, tio Silvio? Não é você que narra, né? Por isso que você fala isso. Gaminha, mas eu sou obrigado, junto com o Christian Gama, de acompanhar o jogo e pior, às vezes ele me chama assim, Silvão, o que você está achando do jogo? Aí eu coço aqui a cabeça, meu Deus, eu estou achando do jogo uma droga, né? Uma porcaria, mas eu não posso falar isso, Gaminha, posso falar aqui entre nós, já que nós estamos sozinhos aqui. Agora a gente pode falar isso, mas lá na hora da transmissão, não, realmente, o sistema tático, a evolução, como é que o Tite fala, Colonésio? O último terço, eu com o terço aqui embaixo da mesa, aqui, né, rezando um terço, pelo amor de Deus. Que futebol ruim. Mas, Gaminha, que bom ver você aqui. Você já almoçou? Não, eu vim aqui pra ser um gordinho. Vamos parar de falar e vamos almoçar, por favor? O tio Colô tá na hora. Ô, tio Colô, você tá mimindo? Não tô, não. Tô bem acordadinho aqui. O Colô tá fazendo as coisas ao mesmo tempo. Aí eu falei assim, ô tia, eu vou lá chamar o gordinho, vou falar pra ele se despedir do meu tio Silvio e do meu tio Colô, porque minha barriga tá aqui roncando, eu tô com fome. Vamos lá dar tchau pra esse pessoal, que esse pessoal não tem nada que fazer, não. Eu tenho que comer, poxa. Daqui a pouco eu já vou estar concentrado com a minha camisa amarelinha e verde, a minha camisa amarela e verde, entendeu, tio Silvio? Amarela e verde. Aí eu vou botar a camisa amarela e verde. Entendi. Amarela e verde. E eu vou ver o jogo, vou ver o amigo Nath, o tio engraçado comentar. Tio, olha, vou falar pro Gordinho, vai embora. Calma, velhinha. Calma, velhinha. Calma, Gordinho. Calma, Gordinho. Já tô me despedindo. Tio Chico, dá um beijo pra minha tia aí, fala com o seu caramelo. E pra vocês, pessoal que estão ouvindo, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se cuidem. Eu já perdi tanto papai e vovô de amigo meu. Se cuide. Olha, não é fácil. Não, isso não é brincadeira. Você que tem a mesma idade do que eu, um pouquinho mais velho, um pouquinho só mais velho do que eu já tenho 5 aninhos, você não vai para praia, para passear, para coisa que depois você leva isso para sua casa, para o seu papai, para o seu vovô, sua titia. Aí você depois vai chorar, não adianta mais chorar. Não adianta mais, né, tio Colô? Não adianta, você tem que se cuidar. E aqui a gente vai fazendo com alegria e falando a verdade. E a verdade que eu quero falar agora é que eu tô com fome! Então vamos comer, Gaminha. Beijo para todo mundo. Tchau. Tchau, gente. Um beijo no coração. Tio, cuidado aí quando levantar. Levanta devagar, tá bom? Ó, aqui, ó. Tá aqui, de pezinho, ó. Tá vendo? Cuidado, Um abraço. Um beijo pra vocês, gente. Até amanhã. Que legal. Amanhã a gente vai falar do Brasil. Tchau, beijo. Fui. Tchau, gente.